quando se trata de ser desequilibrado e inconsequente, você é imbatível. Um dia se viu falar pro Cezinho que vai sair do programa de proteção. Você tem noção do quanto é perigoso? Por mais que você continue se chamando Josimar, a Polícia Federal não vai conseguir te proteger. Mas o clima lá em casa tá terrível, não dá pra ficar assim, não. Tô fazendo um monte de coisa que eu não tenho vontade de fazer. Eu quase que bati na Bel, vocês viram? Ah, é culpa do Zezinho. A melhor pessoa que eu já conheci na vida, também atencioso, todo generoso. Decisões que eu achei que não existissem. Mas é isso, não é amor, entendeu? Não é amor. Alex, eu já entendi que você não quer assumir que você tá apaixonada, mas sair do programa de proteção é... Suicídio. Suicídio. Eu e o Zezinho não podemos ficar na mesma casa, entendeu? E como ele não pode sair porque tem que proteger vocês, eu me sacrifico. É isso, tá decidido. Eu vou embora. Alex não tá batendo nada bem. Alex nunca bateu bem. É, mas agora é sério. A gente tem que arranjar uma solução. Uma solução urgentíssima. Ah, mas o tanto que eu falei, meu pai. Olha, mas você não me escuta, Zezinho. Você é mais teimoso que a Filipa. Eu falei pra você, né, se meter por testemunha. Não posso deixar ela embora, mãe. Eu não posso. A gente cruzou por eles uma vez. Se o bandido encontra com a Alexia de novo, ele mete uma bala nela. Mas, filho, a gente não pode obrigar a Alexia a ficar no programa. Se ela quiser sair, que saia. Agora você nem inventa de ficar protegendo ela de longe, porque nós temos mais duas testemunhas pra vigiar aqui. Ô, mãe, se acontecer alguma coisa com a Alexia, eu vou me sentir tão culpado, mãe. Ai, eu vou me embora, Felipe. Eu não sei pra onde ainda, mas eu vou. Eu acho que eu vou ganhar flat, né? Tá bom, tá bom. O dinheiro que eu ganho na Labrador não dá pra flat, mas quem sabe quartinho. Acho que eu vou ganhar. Ai, Felipe, que violência é essa? Por que você tá me bicando assim? É isso que você acha que vai acontecer comigo? Que eu vou ser bicada, torturada, esquartejada até a morte se os bandidos souberem que eu tô viva? É, tá certo. Eu acho que eu fui um pouco precipitada mesmo, né? Assim, sair de casa, sozinha, pela rua, sem proteção, pode ser um pouco arriscado mesmo. Ai, onde que eu tava com a cabeça tal pra mim? Olha, é muito difícil ser eu, viu? Nem adianta, Filipa, nem adianta que eu não vou mudar de ideia. Senão o Zezinho vai pensar o quê? Eu tava fazendo um charminho, porque no fundo eu gosto dele. Tá bom, não precisa ser agressiva. Eu vou te confessar só porque eu gosto muito de você, tá? Mas eu vou falar no seu ouvidinho. Eu tô sentindo, assim, um sentimento pelo Zezinho. É um sentimento bem pequenininho, bem pequenininho. Você sabe o que acontece comigo quando eu tô apaixonada, não sabe? Eu só faço bobagem. Lembra do Renzo? Ai, quase botei a vida das minhas amigas em risco. Por isso que eu falei que eu ia embora, sabe? Foi por isso. Tá bom. Você mudou de ideia, me mudou de ideia. Pronto, me convenceu. E aí, quando eu chegar do trabalho, eu vou falar que... dando uma desculpa qualquer, falo que eu mudei de ideia e pronto. Que eu fico. Você acha que ele vai colar? Eu sabia que essa confusão toda era só pra não admitir que gosta mesmo de Zezinho. Ai, que vontade de desgranar, Alexia. É, mas dá pra entender, né? Ela tá traumatizada com o Renzo. Tem medo que se apaixonar de novo aconteça outra tragédia. Mas com o Zezinho a gente sabe que é diferente. Mas do jeito que ela nunca vai dizer que gosta mesmo dele. Será? A não ser que a Alexia leve um susto. Um baita susto. O que essa cabecinha tá maquinando aí, hein? Eu acho que eu sei como fazer a Alexia correr atrás do amor dela. E eu vou precisar da sua ajuda, tá? As long as I got you and me, moving through this world as a humanity, I'll always have everything I need. You don't even know. E aí, Helena? Já tomou café? Ela desceu antes de mim? Não, falou que estava sem fome. Foi direto pro empório. Mal falou comigo. Ah, não vai me dizer que a sua mãe ainda está chateada porque você resolveu fazer o tratamento tudo com a Fiona, né? Meu Deus, que frescura. Dá-lhe paciência. Ela implicou com a Fiona. Ela e a Úrsula também.
Olha que você não dá papo para essas duas, hein? Se você quer fazer a física com moça, vá em frente. A Fiona é boa. Ela já pegou tratamento com a Lê também. Claro, claro. Fora que é uma delicinha. Que isso, pai? Se a gente falar, a Fiona é uma profissional, ela é fisioterapeuta. Vai me dizer que quando ela faz massagem na sua coxa, você não dá graças a Deus que é uma mulher e não um marmanjo. E uma mulher bonita, né? Porque se fosse feia, pelo amor de Deus, é castigo. Meu Deus, pai, esse seu jeito de falar das mulheres. Se falassem assim de mim, você ia gostar? Ninguém vai falar assim de você, porque beleza você tem. Já talento para administrar, hein? Caramba. Pediafone, com licença. Ah, que sensível, porra. Tinha que falar assim da Micaela. Verônica, eu não entendo. Eu não entendo porque meu pai me maltrata desse jeito. O que é? O que eu fiz pra ele? Foi ter nascido mulher? É isso? A única mulher que meu pai respeita nesse mundo é minha mãe. Mas ninguém. Seu pai é louco pela dona Helena. Realmente o tratamento com ela é totalmente diferente. Mas olha, amiga, um dia seu pai vai dar o valor que você merece. Mas você vai ver. E ela? Meus primos chegaram. Eu vou receber eles no café porque aqui tem muito poeira. Tá bom. Não é porque são meus primos não, mas eles têm uma presença ótima, eles são super educados. Tudo que um restaurante fino como o seu pede. Quero só ver. Você vai ver. Vou precisar voltar correndo pro jornal. É bom que eu deixe você sozinha com eles, aí vocês ficam mais à vontade. Mas como é que eu vou reconhecer seus primos? Bruno e Gael são de parar o trânsito, meu bem. Tanto assim? Eu lembro que você disse que um era ruivo e o outro era moreno. Exato. Meu Deus, minha mãe sempre disse pra eu tomar cuidado pra descer essas escadas de salto alto. Isso foi por pouco. Esse é o Bruno, meu primo mais novo. Obrigada, Bruno. Você deve ser o primo de Pará, quer dizer, o primo moreno da Verônica. Muito prazer, dona Micaela. E ali está o Gael. Opa. Claro, e você deve ser o primo ruivo? Isso. Muito prazer, dona Micaela. Prazer. Bom, parece que o meu irmãozinho aqui evitou um acidente. Agora que vocês já se conhecem, eu preciso ir que o pai da Micaela está me esperando para uma reunião muito importante. Um beijo. Obrigada. E boa sorte para vocês. Obrigado. Isso aqui deve ser da senhora, certo? É o meu lenço, sim. Poderia? Claro. Segura aqui, por favor, dá licença. Licença. Acho que é só a gente colocar desse lado, dar um nó assim e ficar... Desculpa, eu realmente não levo muito jeito pra isso, dona Micaela. Tudo bem, eu posso colocar. A Verônica tinha razão. Vocês realmente são muito educados. Eu sou muito extrovertido, dona Micaela. A minha prima diz que às vezes até demais. Eu gosto mesmo de puxar assunto, brincar um pouco com as pessoas, sabe? Mas pode ficar tranquilo, porque se o cliente é daqueles um pouco mais reservados, fechadões, sabe? Eu sei ficar na minha também. E você, Bruno? A Verônica disse que um primo é o oposto do outro. Acho que somos, sim. Eu sou um pouco mais tímido que o Gael. Mas isso também não quer dizer que eu não sei ser simpático. É que eu acho que o sorriso atencioso vale muito para um bom atendimento, tá, Micaela? Claro. Claro. Um sorriso agradável, verdadeiro. A minha mãe sempre diz que um sorrisão abre muitas portas. Bom, eu me perdi um pouco. Eu tava, acho que no currículo. É o nosso currículo. Ele é bem parecido. A gente sempre trabalhou junto, dona Micaela. Nós não somos gêmeos, mas somos muito ligados, né, meu irmão? Formamos uma boa equipe. Mas também podemos nos separar. Se eu tiver espaço para uma pessoa, não tem problema. E também, se a senhora não gostar de nenhum dos dois, fica à vontade também, cara. Lembrei o que eu ia dizer, uma coisa muito importante. Por favor, esqueçam esse negócio de senhora, dona Micaela, senão eu me sinto muito velha. Tá bom? Combinado? Claro, sem problema nenhum. Claro que eu vou entrevistar outros candidatos, mas eu prometo que eu vou pensar em vocês com muito carinho. Sabia que a Micaela não ia resistir ao seu charme.
Você tem que conseguir esse emprego. Se só não conseguir também, melhor, né? Ajuda com as contas lá de casa. Mas é de você que eu preciso para esse plano dar certo. É você que vai me ajudar a acabar com a idiota da Micaela. Não, seu irmão não pode saber nada do nosso plano. Tá, a gente se fala. Tá, tchau. Micaela, como você é ingênua. Que mala é essa, Kira? Você vai embora também? Mas, em nome dos bons tempos em que a gente dividiu essa linda cama, eu resolvi te ajudar a fazer sua mala. Sei, eu tenho certeza que você tá louca pra ter a cama só pra você, mas sinto te informar que eu não tô muito bem pra fazer a mala agora, tá? Mas você não tava doido pra ir embora? Ó, melhor começar logo. Eu tô doida pra ir embora, sim, mas eu vou embora no meu tempo, pode ser? Renatinha? Hã? Será que ele esqueceu que o meu turno hoje era tarde? Alô? Tá? Dona Helena, eu não sabia que a senhora ia almoçar hoje, senão eu tinha reservado alguma mesa. Não, eu não vim almoçar. Na verdade, eu queria conversar com você, Vicky. Eu quero que você me conte tudo que você sabe sobre a Fiona. Pode deixar. O que essa vergonha queria? Parece que as manias do Rafael estão piorando. Não vai ter jeito, Kira. Pra gente curar o seu noivo, você vai ter que aparecer pra ele. Alexa, peraí, vamos falar mais desse plano. Ai, você quer ou não quer ajudar o Rafael? Quer. O pobre coitado tá lá quase sendo internado. Eu sei, mas é muito perigoso. E se tem algum bandido vigiando eles? A moça não entendeu ainda. Você vai parecer morta pro Rafael. Viva, mas morta, né? Ai, isso que absurdo. O que ele vai ficar pensando que eu sou um fantasma, um zumbi, uma alma penada? É isso ou nada? A carta lá, psicografada, não deu certo. Rafael leu, ficou pior. Mas tenho fé que quando ele encontrar o seu espírito, através da médium Josimara dos Santos, ele vai se curar, tá? Olha lá, hein? Isso tem que ser muito bem armado. Isso deixa comigo. Agora, boca fechada, que a gente vai salvar o Rafael. Tchau. Por favor, Vicky, eu sei que você e a Fiona se tornaram amigas. Alguma informação dela você deve ter. A Fiona fez alguma coisa de errado, dona Helena? Não fez, mas ela agora se tornou fisioterapeuta do meu filho. O Theo cismou em contratar essa moça, mesmo sem nenhuma referência. Enfim, eu preciso descobrir de onde essa menina vem. Ela deve ter deixado um currículo com vocês. Não deixou. É que a Fiona, ela não é fixa aqui do restaurante. Ela só cobre a folga dos funcionários, sabe? Mas alguma informação vocês devem ter. O endereço dela, pelo menos. Não tenho nada. Bem, eu tenho o celular dela. Sabe o que é, dona Helena? É que o seu Baggio, ele decidiu que não ia registrar a Fiona. Eu acho que ele não pediu nenhum outro dado. Mas isso é uma irresponsabilidade. Ele devia ter alguma informação. Dona Helena, se a senhora me permite, a Fiona, ela parece ser uma menina do bem, sabe? Ela é honesta. Acho que a senhora pode confiar nela. Vicky, eu agradeço a sua atenção. Mas quem vai decidir se eu posso ou não confiar na Fiona sou eu mesma. Obrigada. E é claro, não comente nada sobre essa nossa conversa com a Fiona. Ela pode ser a sua colega de trabalho. Mas não se esqueça que eu sou dona disso tudo aqui. Por isso que eu falo, Bia, que você precisa assumir esse marca-passo. Não é só um marca-passo, mãe. Tem a cicatriz também, aquela cicatriz que ficou horrorosa. Mas se esse rapaz soubesse de tudo isso, a confusão não teria acontecido, ele teria entendido a sua reação. Se ele soubesse como é feio, não teria nem saído comigo. Não fala desse jeito, Bia. Esse marca-passo não tem nada de feio. Pelo contrário. É ele que te dá vida. E essa cicatriz que você ficou no seio, meu amor, é a marca de um milagre. É o momento que você renasceu. Você acha que o Rafael ia se importar? Hã?
Se a Kira tivesse sobrevivido mesmo com algumas cicatrizes, ele não ia se importar mesmo. Então, Bia, quando a gente ama uma pessoa de verdade, a gente ama ela inteira, tudo nela. A gente ama a história dela, as marcas dela, tudo. Só que antes das pessoas amarem a gente tem que se amar. Você tem que se amar exatamente como você é, meu amor. E você, Bia, você é perfeita. Você falando assim parece tão fácil. Eu juro que eu quero pensar assim. Eu sei, filha, eu sei que é muito difícil. Mas você não pode ter medo. Você tem que ser corajosa. Viajar pro Rio de Janeiro? Quando? Então, não sei o dia exatamente, mas é pra festa de lançamento da novela da Petra. E eu vou precisar de ajuda. Preciso de alguém pra ficar com as crianças. Eu iria, mas eu tenho treino, né? Eu sei, filho. Ah, não, você não vai recusar, não é? Uma viagem para a cidade maravilhosa. Seu Inácio, ó, aqui, o seu remédio e uma aguinha. Toma. Gente, eu não posso pro Rio de Janeiro. Assim, né, eu fiz um trato com o seu Inácio, que eu vim aqui todo dia pra entregar o remédio. E poxa, ele melhorou tanto depois que voltou a se medicar, né? Não se preocupe, entendeu? Na sua ausência, eu aceito até que a minha filha Graziella me deu o remédio. Viu? Não, tudo resolvido. Você já conhece o Rio de Janeiro, Felipe? Conheço, eu já fui várias vezes, A minha família tem uma cobertura no Rio e é lindo. Sua família tem uma cobertura? Eu falei cobertura? Falei. Família e cobertura. Falei, é que tem uma super amiga da minha mãe, que é quase da família. Ela me chama às vezes pra cuidar da filha dela lá, e eu vou lá, é isso. Não é como se eu tivesse uma família que tem uma cobertura, né? Afinal, eu sou o quê? Eu sou babá. Posso comprar as passagens, então? Eu preciso perguntar primeiro se eu posso ir. Perguntar pra mim, mesmo. No caso, preciso ver a minha agenda. Imagina, não é como se eu tivesse um protetor, né? Que me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Por que eu ia precisar de uma proteção policial? Tô muito confusa hoje. Melhor ir embora, né? Eu só vim dar o remédio do seu Inácio. Então é isso. Então, tchau, senhora. Seu Alan? E o nosso trato? Tá certo. Desculpa, Alan. Então, tchau, Alan. Caramba, figura, né? Figura milagrosa, né, pai? Porque pra te fazer rir assim desse jeito é pra poucos. Agora, um trato pra babá não te chamar de senhor, foi isso mesmo que eu entendi? Essa liberdade aí você não dava pras outras babás nunca, eu sei. O que foi? Não tem nada demais. Só tô tentando ser menos sisudo. Vocês sempre me pedem isso. O Catarina não fica fazendo essa cara de quem tá ensinando alguma coisa, não, hein? Eu não tô ensinando, não tô fazendo cara nenhuma. Alan. Para com isso. Que história é essa? Ó, seus irmãos vão ouvir essa coisa, vão ficar com mais implicância ainda pro Cleide. Então, segura aí. Filho, ficar agora ensinando coisa pra mim. Só que me faltava. Filho do céu, ficou uma maravilha a pintura da sala, tá lindo, iluminou, parabéns, filho. Obrigado, mãe, irmão. Deu um trabalho, viu? Terminei de madrugada, com um caco, pregado no sono. Mas você não tá só com sono. Você tá borocochô, meu amor. O que houve, filho? Você tinha razão, mãe. Eu fiz tudo errado, não tinha nada que me envolver com uma testemunha, sabe? Agora botei a Alexa em perigo, tudo por minha causa. Ué, a gente nem tivesse ideia que a gente continua em Judas do Norte e que a Josimara não se adaptou na cidade e eles arranjam outra família pra cuidar dela em outro lugar, pronto. Não, mãe, vou arranjar outra família longe de São Paulo e ela não vai querer ficar. Aí a federal não vai deixar ela também aqui na capital, sabendo que a família dela mora aqui, mãe. Tá tudo errado, mãe. Olha, você tá certo. Ai, ela vai querer ficar em São Paulo, danada, correndo risco.
Burro, mas eu sou burro mesmo. Não, você não fala assim, você se valoriza. Eu não tinha nada que cair de quatro por aquela danada. Agora botei ela em perigo. Vai ficar surda nesse mundão pros bandidos encontrar ela, mãe. A Alexia não vai mais embora. Ué? Eu ouvi uma conversa dela ontem com a Filipa e ela mudou de ideia. Você jura? É? Assim, mas por que ela não me disse isso logo? Fica me deixando me sentindo culpado aqui. Você ainda não percebeu, Zezinho? A Alexia só armou essa cena toda pra não confessar que tá gostando de você. Olha, você tem certeza do que você tá falando, Luna? Não brinca comigo, não. Você que põe minhoca na cabeça do meu filho, Luna. Eu sei o que eu tô falando. E chegou a hora da gente dar uma lição, Alexia. Eu tenho um plano. Um plano pra gente obrigar a Alexia a confessar que tá loucamente apaixonada por você.